Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje temos aí uma live num formato diferente, hoje em dupla, quem sabe mais à frente em trio, por aí vai. A gente cada semana a gente vai tentando melhorar, né, esse trabalho, né, aprendendo coisas novas, ferramentas novas. Né, e como muitos já comentaram aí, essa música realmente do Tim e Vanessa é muito Boa noite, bonita. pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estão nos ouvindo? Então, então essa música é bem impactante, eu gosto muito dela, o Hugo também, desde a época de Comerge. Tá? Então hoje, além do tema que a gente tem, né, que é o filmes, Espiritismo em filmes, a gente também vamos ter a prece aos desencarnados. Tá? Então, ao final, né, do nosso estudo, a gente vai fazer Boa a noite, prece aos gente. desencarnados. Tá? Sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui do João Evangelista. A gente está muito feliz de estar com vocês nessa noite aqui, eu e o Humberto. Já é uma dobradinha aí de muitos anos aí, e a gente está bem alegre de estar aqui. Tá? A música é fantástica, não dá para não ter emoção com ela, né, gente? E a gente, nessa emoção, a gente vai começar aí a nossa live com a nossa prece inicial, tá? Então vamos fechar os nossos Vamos todos olhos. colocar o nosso pensamento em Jesus. Mestre querido, nesse momento, pedimos a Ti, Mestre, a permissão para começarmos mais uma reunião espírita. Uma reunião, Mestre, onde estamos separados pelos corpos, mas unidos pela mente, pelo espírito, por tudo que está em nossa volta e as nossas emoções. Que o Senhor possa abençoar aqueles que precisam, especialmente, Mestre, aqueles enfermos desta doença deste mundo. Que eles possam, Mestre, ser aliviados no que for possível a cada um desta dor. Que as famílias, Mestre, que estão longe sejam confortadas e elas consigam em Ti a esperança de um mundo melhor, de algo melhor que está por vir. Que assim seja e graças a Deus. Deixa eu só avisar aqui ao Humberto que eu não estou ouvindo. Então, gente, primeiramente, né, é legal a gente entender qual que é o tema de hoje, né? Porque quando o Humberto me perguntou, falou assim, será que vai fazer um tema que está ligado ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho e tal? Aí eu fiquei pensando assim, poxa, o que mais a gente está fazendo nessa pandemia é ficar em casa. E o que mais a gente faz quando fica em casa não tem jeito é ver televisão. Então a gente assiste tudo quanto é programa, a gente assiste tudo quanto é filme, só que a gente às vezes não para pensar o que a gente está vendo, às vezes a gente vai passando imagem por imagem, vai zapeando, às vezes a gente fica com o controle na mão e assiste 3, 4 filmes ao mesmo tempo e por aí vai, né? Então eu fiquei pensando no que a gente poderia falar sobre espiritismo e outros filmes, né? E outras coisas que a gente está vivendo, sem ser a questão da pandemia, porque isso já é uma doença e que a gente sabe muito pouco dela. Por favor, não. Quem receber mensagens dizendo que é o fim do mundo, que as coisas vai vir uma nuvem negra, por favor. Isso sinceramente, não são mensagens que
não fazem o menor sentido. Sinceramente, não fazem o menor sentido. Uma vez me perguntaram, eu disse que espírito superior não causa pânico. Ao contrário. Entendeu? O espírito superior, quando fala, ele tem uma mensagem clara, objetiva e cheia de caridade. Ele não causa pânico com mensagem. Então, já tire por aí. Se você receber uma mensagem dessa, pare, reflita e veja se ela está realmente de acordo com o Evangelho, se ela está realmente de acordo com os preceitos cristãos. Tá? Mas então, o que a gente estava falando sobre filmes? Filmes que a gente assiste, né? Quando a gente olha, pega um filme na televisão para assistir, a gente às vezes não para pensar assim, poxa, mas esse filme, ele traz uma mensagem bonita, não traz uma mensagem bonita, eu fiquei tocado, eu não fiquei tocado, ele traz uma mensagem atual, ele traz uma mensagem antiga. E eu fiquei pensando assim, poxa, mas se eu for chegar aqui também e falar sobre os filmes espíritas, olha, o filme do Chico é legal, é bacana e tal, é o Chico e tudo. O filme do Kardec, poxa, o filme é legal, é bacana, é o Kardec. Eu acho que é chover um pouco no molhado. A gente está... É não observar que existe um universo à nossa volta. E a gente precisa observar esse universo. Não adianta que a gente não consegue pegar esse universo e transformá-lo de uma maneira que ele fique bom para a gente em segundos. Só que o que acontece? Quando a gente vai lá e fala assim, poxa, mas eu só consigo ver filme tarde da noite. Eu só consigo ver o filme depois que eu leio. Eu gosto mais de ler, eu não gosto de ver filme. Sabe por quê? Porque existem pessoas que têm mais facilidade em aprender lendo e outras pessoas têm mais facilidade de aprender ouvindo, de aprender vendo, porque isso faz com que a gente use a nossa imaginação e isso dá uma diferença danada. E estudando para falar para vocês, eu acabei me lembrando de uma coisa que acontecia logo quando a minha irmã nasceu, que a minha avó, mãe da minha avó Maria veio para cá para ajudar a minha mãe a tomar conta da gente. Ela fazia uma coisa assim, ela sentava na cadeira de balanço, a gente ligava a televisão, ela ficava vendo a televisão, daqui a pouco ela fechava os olhos. O que toda criança ia fazer? Ia lá e desligava a televisão. Aí ela falava, imediatamente ela acordava e dizia assim, eu só estou descansando os olhos, não falei para desligar a televisão. E essa é uma lembrança muito bacana da minha avó, porque ela mostra o quanto a gente está atento às coisas que estão à nossa volta, principalmente ao som, à imagem. Não vou dizer o cheiro, porque a televisão não tem cheiro ainda, talvez no futuro tenha. Tenha cheiro, tenha algumas outras coisas que é aí que a gente vai se adaptando. E aí, o que a gente pensou aqui? A gente pensou no seguinte, quando que um filme faz uma conexão com a gente? Quando que um filme faz uma conexão entre as coisas que a gente está fazendo, as coisas que a gente está vivendo? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pedisse para todo mundo pensar numa figura de Jesus, tenho certeza que muita gente ia pensar no Jesus que viu nos filmes. No Jesus que estava lá, uns num Jesus mais moreno, outros num Jesus mais branco, um num Jesus de olhos azuis, outros no Jesus de olhos escuros, uns de cabelo mais encaracolado, mas mesmo assim, em algum momento da sua vida, você já viu um filme de Jesus. E esse filme pode ter sido aquele filme que passa na Páscoa. Toda Páscoa passa aquele mesmo filme e você assiste aquele mesmo filme com a mesma satisfação, com o mesmo empenho da primeira vez, com as mesmas emoções da primeira vez. E a gente faz assim, poxa, como é que a arte ela leva a gente a visualizar e ela leva a gente àquela realidade.
Porque se não fosse a arte, muita gente não ia parar para raciocinar como é que era a vida de Jesus. Como é que era a situação daquela sociedade. Porque muitas pessoas precisam, além de ler, precisam de uma imagem. Precisam visualizar alguma coisa. E a gente é assim, a gente gosta de assistir novela. Não tem jeito. A gente gosta de assistir novela, mesmo ela sendo cotidiana. Imagina uma novela de época. Porque quando a gente vê o filme de Jesus, a gente está vendo uma novela de época de Jesus. E isso faz com que a gente raciocine e preste um pouco mais de atenção, se prenda às coisas. Por quê? Porque aquela imagem está levando a gente a se emocionar, né? E é bacana a gente pegar agora e fazer um comparativo interessante aqui que a gente pensou. Hoje, a gente pode ter um filme falando sobre Jesus. E a gente vai identificar tudo o que acontece, tudo que foi, os ensinamentos, visualizar os ensinamentos, visualizar as conversas que ele teve com os apóstolos, visualizar a crucificação, por que não? É importante a gente ver, entender qual foi a dor do Cristo, entendeu? E a gente visualiza também uma coisa assim, como é que eu vou chamar? Aliás, visualizar não. E a gente pode fazer essa comparação entre a época de Kardec. Kardec recebeu uma mensagem, aliás, várias mensagens, desculpa, e começou a escrever, e começou a colocar isso, usando simplesmente a imaginação. Por que a imaginação? Porque tudo que ele estava escrevendo, ele estava visualizando de alguma maneira. Ele não estava visualizando na televisão como a gente vê hoje. É mais fácil hoje a gente explicar sobre uma criança, para uma criança, sobre Jesus, porque a gente consegue, através de desenho, através de imagem, através de palavras, mostrar para ela quem foi Jesus. Agora você imagina Kardec, em 1860 em Guaraná de Rolha, lá recebendo mensagens, tentando entender aquelas mensagens, tentando visualizar aquelas mensagens, tentando visualizar aquelas histórias, porque ele recebeu várias histórias. O livro Céu e Inferno está cheio dessas histórias que são muito interessantes. Recomendo a leitura. Recomendo essa leitura e a imaginação. E para quem quiser não, para quem tem um pouco mais de dificuldade nessa parte, existe um musical espírita chamado Céu e Inferno, que tem algumas histórias. E é bem bacana e está disponível no YouTube, tá? Da Oficina de Arte Espírita, é lindíssimo. Recomendo fortemente vocês assistirem. Mas e o que isso tem a ver com a nossa realidade? Deixa eu só ajeitar aqui a minha página de leitura de cola aqui. Pronto. Tem que colar, né? Não tem jeito. E pra gente, o que acontece? O que aconteceu pra gente? A gente teve uma série de filmes espíritas que foram lançados, mas fizeram muito pouco sucesso. Teve um filme que foi sobre o edifício que pegou fogo, o edifício Joelma. É um filme espírita também, mostra uma realidade, mostra é bem informativo ele. Para aqueles que tiverem com as emoções em dia, recomendo, né? E o que mais? Bom, o que aconteceu, na verdade, para mudar um pouco a configuração de como a gente vê o espiritismo na televisão, né? Foi a novela Viagem. Essa novela acabou que a gente conseguiu visualizar muitas coisas, que elas estavam em livros e, sinceramente, os mais jovens tinham muita dificuldade de visualizar, e você dizer assim, olha, existe um umbral,
e a gente não pensar um umbral como se fosse um inferno, onde tem lá um monte de chamas pegando fogo, e como se fosse um inferno católico. Aquelas imagens que apareceram ajudaram a gente a transformar o nosso pensamento e de uma maneira mais informativa. E isso foi legal para a gente. Isso foi bacana para a gente, né? E isso mostrou para a gente uma realidade que a gente ainda não tinha muito bem como era. A gente ainda não tinha muito bem o que fazer, o que ser, como a gente pode identificar algo. E aí deu também informação para aquelas pessoas que estavam dando palestras, para aquelas pessoas que estavam conversando, da gente conversar, porque muitas vezes a novela também mostrou coisas que não eram muito bem o que estava escrito na doutrina, mas elas serviram para a gente mostrar para as outras pessoas uma realidade, e aí a gente poder também conversar, olha, acontece isso, acontece, tal, mas também assim, existe toda uma dinâmica que é feita dentro da casa espírita e tudo. Então, isso serviu muito para a gente conseguir mostrar para as pessoas como é que era o espiritismo, né? E aí a gente fica assim, o que a gente pode ainda acrescentar nisso, né? Fora aqueles filmes que tem uma temática espírita, e a gente não vou aqui debater aquela temática espírita e falar assim, olha, é isso e aquilo. O filme ele serve pra gente, ele traz uma emoção pra gente. Ele traz algo de bom pra gente. Ele traz algo que a gente consiga trazer para nossa realidade. Ele traz algo que nos mostra o que a gente pode transformar na gente. E aí eu vou citar depois uns 4 filmezinhos aqui que a gente pode falar um pouquinho deles, sem contar muito sem contar muito o que vai falar nesse filme, para que as pessoas assistam também. E são filmes bem interessantes, né? Mas a gente tem que ter a realidade, tem que pensar o seguinte: quando a gente assiste um filme, por a gente ser espírita, a gente pode olhar aquele filme com um olhar espírita. Vou dar um exemplo para vocês ficarem bem tranquilos, assim, nesse sentido. Se vocês virem aquele filme 4 Vidas de um Cachorro, aonde mostram 4 vidas de um cachorro, né? Esse é um filme que ele mostra um processo reencarnatório daquele princípio espiritual que é o animal. E que ele desencarna e logo ele reencarna. Isso está no Livro dos Espíritos. Bem explicadinho. Não vou fazer aqui várias explicações. Quero que vocês procurem lá no Livro dos Espíritos. Quero que vocês olhem lá e a gente pode conversar depois. E isso vai ser bem interessante. Estou olhando minha cola, hein, gente? Minha cola está aqui do lado. E a gente sempre vai falar um monte de coisas aqui. A gente vai tentar citar alguns filmes para que a gente consiga visualizar isso aí, né? E o primeiro dos filmes que a gente vai citar é um filme de época, né? É um filme que está no Netflix, então todo mundo que quiser pode assistir, né? É um filme chamado Maria de Madalena. Eu estou vendo os comentários de vocês também, viu, gente? Antes de comentar, eu posso ver aqui. É verdade, Wanda. Antes de comentar do filme de Maria de Madalena, vou comentar aqui o comentário da Wanda, que as novelas e filmes ainda são coisas que não são 100% com a doutrina. É válido sim, porque mesmo aquilo que não é exatamente a doutrina, serve para a gente explicar a doutrina. O errado serve para a gente corrigir. Serve para a gente até mesmo questionar.
entendeu? Chegar na casa espírita e, ó, gente, ó, eu vi num filme, tava isso, isso e isso, eu queria entender, é isso que acontece? Não é isso que acontece? Por que que o filme mostrou isso dessa maneira? A gente consegue conversar, a gente consegue mostrar algumas coisas dentro da doutrina que fazem sentido. Mas eu ia começar a falar sobre o filme de Maria de Madalena. É um filme de época, é um filme sobre a vida de Jesus, mas na perspectiva de Maria de Madalena. E é um filme muito interessante, porque ele traz uma visão que realmente a gente não tem. Por quê? Porque a visão dos... E foi um filme baseado no dito Evangelho de Maria de Madalena, e ele mostra pra gente uma visão que a gente não tinha. Porque a visão do que a gente tem hoje, dos filmes de Jesus, são a visão dos apóstolos, que são homens. E eles têm a natureza humana faz com que a gente enxergue daquela maneira. Né? Faz com que eles também descrevam daquela maneira. Que maneira que é essa? A maneira da época realmente. Qual que era a época? A época era um povo que era machista, um povo que era racista, tinha várias segregações dentro. E aí você vê toda a luta de uma mulher para ser aceita dentro de um movimento que estava acontecendo. E esse movimento foi muito interessante porque em determinado momento do filme ela chama a atenção de Jesus para isso. Ela chama a atenção de Jesus para dizer para ele, rebatendo o que ele fala de uma maneira muito sutil, muito bacana, e em que ela mostra para ele o seguinte, olha, não vou falar exatamente as mesmas palavras que ela usou, mas vou falar a palavra que eu me lembro aqui, né? Ela falava para ele assim, olha, eu entendo que você está pregando para todo mundo, mas se você olhar em volta, nós somos muito poucas mulheres à sua volta. E ele fala para ela, questiona ela sobre isso, e ela fala para ele, por que você não vai aonde as mulheres estão? E na sequência, Jesus aparece, na sequência um pouco mais à frente do filme, Jesus aparece numa lavanderia, né? Naquelas pedras onde as mulheres lavavam as roupas, e ali só mulheres, Jesus e os apóstolos, só mulheres, Jesus e os apóstolos, ele começa a fazer uma pregação que é fantástica. Não há como não se emocionar com essa pregação. Não há como você não ser tocado por isso. E essa emoção que Jesus desperta nas pessoas, ela te leva àquela realidade e te traz para a nossa. Porque a mensagem do Cristo, ela não tem tempo, ela é atemporal, entendeu? Então a gente não... A gente pode fazer isso. Ela tem essa capacidade de trazer para a gente essa mensagem. Fora que é a visão de Maria de Madalena sobre a vida de Jesus. Então é muito interessante. Se vocês quiserem, assistam. É um filme realmente muito, 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 muito bom. Entendeu? É um filme de despertar mesmo, de despertar os nossos corações. E, bom, deixa eu falar uma coisa com o Humberto aqui. Eu ainda não consigo te ver, Humberto. Eu tô te vendo aqui, tô te ouvindo. Bom, o segundo filme que eu queria falar é um filme chamado Em Defesa do Cristo. É um filme que ele é um filme de um pastor evangélico dos Estados Unidos, em que ele
Opa, agora eu te vejo, Humberto. Então, como eu estava falando, é um filme, esse Em Defesa do Cristo, ele é um filme bem bacana. Porque ele é um pastor evangélico, ele é de um pastor evangélico americano, em que ele também é jornalista, e ele é um jornalista cético, em que ele usa da sua expertise de ser jornalista para tentar derrubar a premissa do Cristo, para tentar derrubar tudo que a gente sabe do Cristo. Ele vai fazer todos os tipos de indagação para vários tipos de cientistas para dizer para todo mundo que o Cristo nunca existiu, que aquilo foi um delírio e que a esposa dele acreditava numa coisa que para ele era nada, era só enganação. E o filme é um outro filme muito interessante. Em determinadas horas você se pega pensando no que ele tá te falando, no que ele fala para você e diz assim, pô, esse cara tem alguma razão de falar isso, esse cara não tá falando isso à toa, esse cara tem alguma coisa que faz com que a gente realmente pense igual a ele e chegue às conclusões que ele chegou. E esse filme é bem bacana porque ele é baseado num fato real, é baseado também num livro, então esse livro existe. É um livro bem robusto, bem cheio de características marcantes da nossa história. Desculpe. E faz a gente raciocinar sobre isso, tá? O terceiro filme que eu queria falar aqui é o seguinte. Era a gente chamar atenção para o filme do Divaldo. Né? Por que chamar atenção para o time do Divaldo já? Pro filme do Divaldo? Porque, além dele ser um filme de temática espírita, propriamente espírita, ele é um filme que mostra a realidade de trabalho dentro do espiritismo, onde a gente pode ter a exata noção de tudo que a gente precisa fazer. Às vezes a gente diz assim, poxa, mas eu não quero fazer esse tipo de trabalho, eu não quero fazer esse outro tipo de trabalho, mas eu não quero desenvolver minha mediunidade, eu não quero ir estudar na casa espírita, eu quero... A gente começa a enxergar aquilo e de uma maneira diferente, né? Porque às vezes o que a gente faz, né, é 2% do que um espírito desse está aí para fazer. Foi um comentário aqui da Laurinda, né? Filme com temática espírita serve para aqueles que não gostam muito de ler. Também. Mas através desses filmes, às vezes, desperta às vezes o interesse da gente ir buscar na doutrina, nos livros espíritas, por que aquele filme é daquele jeito. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas esses filmes levaram a gente a falar que teve um espírito que fez isso e isso. Eu vi isso. Aí você vai dizer assim, pô, Humberto, olha só, será que no livro dos espíritos tem alguma dica que fala sobre isso? A gente vai lá catar, né, Humberto? Essas dicas que e é importante. Que a gente acaba transformando. É importante essas dicas aí que você está falando, que o pessoal levantou. Inclusive, essas novelas, os filmes, por exemplo, Ghost, né, que é um filme clássico em que se falava de temáticas espiritualistas, eles são filmes que têm temáticas que se coadunam com a doutrina espírita, mas eles não têm nenhum compromisso doutrinário. E aí daí a importância do estudo. Né? O filme é legal, nos enriquece, mas se a gente ficar só... Isso vale para qualquer área. Todas as pessoas que dizem que leram o livro Caçador de Pipa e viram o filme, sempre o filme, até pelo formato da mídia, tem que ser reduzido, não tem toda a riqueza. Então,
erros ou coisas que não têm nada a ver com a doutrina espírita vão acontecer, mas esses autores, eles não têm nenhum compromisso com a doutrina espírita, por isso que é sempre importante, né, como falou, esse estudo, muitas casas espíritas, nós já fizemos cine debate, né, para discutir daquela história, o que a gente pode tirar para a doutrina espírita, não só com temáticas de mediunidade, mas outras temáticas de ordem moral. Agora, um filme que se propõe a fazer uma temática espírita, como, por exemplo, Nosso Lar e A Vida Continua, aí sim há um compromisso em ser fidedigno ao que está ali na obra, né? E aí, ao vermos, não é pelo fato de ser um filme espírita que a gente vai achar que foi tudo ok. Tá? Eu ainda não consegui ver o filme do Kardec, mas quando eu for vê-lo, eu vou vê-lo olhando para ver se realmente foi fidedigno à vida e obra de Allan Kardec. E assim é que Kardec gostaria e quer que nós sejamos, né? E, é claro, aqueles que produzem obras, né, seja ela de qualquer cunho, eles têm um grau de responsabilidade muito grande. Olha só que a minha cola aqui também, no Livro dos Espíritos, na questão 904, fala de escritor, tá? Mas isso vale para qualquer tipo de arte. Como em tal, a 904A, como em tal caso julgada a pureza das intenções e da sinceridade do escritor. Nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se a coisa é boa, a gente aproveita. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito exclusivamente. Demais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que disser. E tem um caso aqui mais grave, tem um outro caso que Kardec pergunta, e aqueles que escreveram boas obras, mas que eles mesmos não se aproveitaram daquilo que eles escreveram? E aí os espíritos respondem, a moral sem ações é o mesmo que a semente sem trabalho. De que vos serve a semente se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? O nosso grau de responsabilidade ao publicar algo, ou divulgar algo. E ainda tem casos mais graves que a gente tem visto, que está na questão 946A. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato, ou seja, ao do suicídio, sofrerão as consequências de tal proceder, esses, ai deles, responderão como um assassino. Quantas vezes a gente vê livros, programas na televisão, na internet, nas redes sociais, que fazem com que uma pessoa chegue a cometer suicídio. Isso existe. E aí olha o grau de responsabilidade. Essa pessoa vai responder como um assassino, né? Então a gente tem que ter muita consciência daquilo que nós publicamos, daquilo que nós vemos também. A gente depois fala mais um pouco do que nos acompanha quando nós estamos num cinema, numa casa espírita, em casa, o quanto que o que nós vemos indica com que companhia nós vamos estar. Eu vou falar mais à frente de uma situação que Kardec foi no teatro com o médio vidente. Aí o médio vidente vai relatar algumas coisas que ele percebeu nesse teatro. Aí segue aí, Udi. Não, isso é fundamental, a intervenção aqui do Humberto, porque quando a gente começa a ver tudo que está acontecendo, a gente tem que lembrar de Kardec. Kardec, ele pedia para a gente, antes da gente acreditar cegamente, que a gente fizesse uma crítica, que a gente pensasse, peraí, isso aqui está certo? O que nos diz a ciência? O que nos diz os preceitos espíritas? A gente precisa pensar direitinho, a gente precisa investigar direitinho, porque não é simplesmente pegar uma informação e pronto, essa informação já está pronta para você de uma maneira que parece que a gente tem todos os conhecimentos do mundo, e a gente não tem. Então por isso que quando a gente fala de um filme, e o Humberto lembrou bem, tem diversos filmes que levam a gente a ter emoções diversas, né? E quando a gente tem as nossas emoções, tem aqueles filmes que nos tocam profundamente. Tem aqueles filmes, aquelas séries de TV agora, que as séries de hoje são as novelas de ontem, né?
As séries que a gente assiste hoje, elas nos levam a ter uma série de emoções que nos trazem a flor da pele. Se a gente for falar de algumas séries, né? A gente fala sobre, a gente tem uma série que o Humberto até me lembrou dela agora, eu nem ia falar dela, mas eu acho que é interessante a gente falar, que ela, em português, seria os 13 porquês, né? 13 motivos, né? Que é uma série onde a menina ela comete suicídio e ela explica para os amigos, né, através de fitas cassete, o porquê dela ter cometido aquele suicídio. Só que é uma série que ela foi feita para adolescente e hoje em dia o adolescente ele já muitas vezes ele não conversa com os pais, ele não tem, às vezes, o que a gente tinha na nossa adolescência, de ir lá na mocidade, nós temos os nossos amigos, a gente conversava, falava, às vezes não queria tirar dúvida com os nossos pais, mas a gente estava ali na casa espírita e acabava a gente tirando dúvidas sobre as coisas que estavam acontecendo. Então, até para a gente ter noção do que conversar com eles, e até para a gente ter ideia do que eles estão vendo para que a gente converse, porque também não adianta você chegar lá e contar uma história de 1999 que o adolescente de hoje já não, isso para ele já passou muitos anos. É muito engraçado quando as pessoas falam assim, olha, isso aconteceu na década de 90. Da década de 90 para hoje são 30 anos já, então a gente perde um pouco também essa noção de tempo, né? Mas eu queria falar sobre um último filmezinho, Humberto, que é um filme realmente que ele serve para mostrar todas as nossas emoções, que é o Milagre da Cela 7. Já assistiu, Humberto? Não. Não vi nem o de Kardec. Recomendo, Humberto. Mas olha, Milagre da Cela 7, entendeu? É um filme realmente extremamente tocante, né? É um filme que ele gira em torno de um homem que tem uma deficiência intelectual e ele é acusado da morte de uma criança, né? Ele é preso e ele vai para essa cela 7. E aí o filme começa a se transformar de uma maneira assim gigantesca e o filme não tem como não te tocar. O filme não tem como você não chegar no final do filme e você tá sentindo aquela emoção que os personagens eles te passam, entendeu? E você não tem como você não se apegar àqueles personagens, porque assim é tudo muito fofo, é tudo muito tem muito carinho, apesar do filme ser um filme de temática muito forte, de uma morte de uma criança, entendeu? Ele é um filme muito, ele te leva às tuas emoções e faz com que a gente sinta aquilo ali, né? É um filme ótimo, é um filme que faz com que você realmente tenha uma reflexão, entendeu? Tem uma reflexão. E esse é o princípio. Filmes que te levam a ter uma reflexão, entendeu? Um filme, para ele ser, para a gente enxergar realmente essas emoções todas, eles têm que te levar a uma reflexão. Eles te levam a uma reflexão te mostrando uma realidade. E isso para a gente é fundamental. Isso para a gente é muito importante que a gente realmente consiga enxergar essa realidade, né? E é bacana porque esse filme ele foi baseado num filme coreano, né? E é bacana porque o filme coreano tem um outro final, entendeu? Então eu recomendo a vocês assistirem o filme O Milagre da Cela 7, que está lá no Netflix, que é um filme turco, né? E também
recomendo vocês assistirem o original para vocês verem o final diferente, né? Mas é um filme que realmente mostra a transformação, mostra essa transformação pelo amor. E mostra o que o Espiritismo fala, né? Mostra o preceito fundamental do Espiritismo, que é a reforma íntima. Sem reforma íntima, não adianta a gente ter todas as informações que a gente tem, que o Livro dos Espíritos, o Pentateuco, vai ser simplesmente 5 livros que tem palavras bonitas, que tem gestos bonitos e que ficam ali, entendeu? Tem uma pergunta aqui. Um programa ou um filme pode refletir uma energia negativa no ambiente? Olha, uma energia negativa eu acho que não, tá? Uma energia negativa eu acho que não. Mas esse filme, ele pode te levar a ter pensamentos negativos, tá? E esses pensamentos negativos, eles acabam atraindo espíritos para perto de você, que eles não são espíritos que muitas vezes não querem o seu bem. E podem ser espíritos simplesmente que têm alguma dificuldade, que têm algum problema, que está refletido naquele filme. E aí acaba que a gente consegue, que essa energia parece uma energia negativa, né? Mas é simplesmente, às vezes, um marasmo que você fica com. Às vezes você vê um filme que não tem um final feliz, entendeu? E às vezes a gente tem essa realidade. A gente sempre está esperando sempre um final feliz para todos os filmes, mas alguns não têm, entendeu? Alguns não têm um final feliz. E a gente tem que ter essa reflexão. E acho que só para finalizar, né, já que a gente já está aí com 46 minutos aí de live, só para finalizar, eu queria dar para você a seguinte reflexão, né? Quando a gente enxerga algo dentro de um filme que nos remete a alguma informação espírita, procure essa informação, porque ela é importante. Se você não conseguir, olha, poxa, eu não consegui, não achei, procurei nos livros e não achei, joga lá na página do João Evangelista. Joga lá na nossa página e a gente conversa lá, e a gente mostra, a gente traz um texto, fala, entendeu? Isso a gente vai conversar sobre isso, entendeu? Vai conversar sobre isso e vai fazer uma diferença. Vai fazer uma diferença, às vezes, a gente enxergar os filmes de uma maneira bacana. Igual como eu falei assim, poxa, aquele filme 4 Vidas de um Cachorro. Pode ser um filme assim, às vezes é bobo. Um filme bobo, que tem uma informação espírita ali, que a gente pode, dali daquela informação, estudar mais coisas, entender melhor o que acontece com os animais, entendeu? Principalmente quem tem animais, entendeu? A gente aqui, nós temos 3 gatinhas e as 3 são apaixonantes, entendeu? E a gente não quer se ver longe delas, a gente quer que elas estejam aqui. Só que a gente sabe que elas terão um fim, entendeu? Assim como nós, esse corpo vai ter um fim. Mas a gente quer entender como isso acontece. E se a gente quer entender como isso acontece, só estudando, né, Humberto? Não tem outro jeito, entendeu? Com certeza, né? E vocês tocaram, não só você, Hugo, mas os participantes, como a Elizabeth, muitos outros, a questão do filme, né? O filme por si só, ele não tem poder nenhum. Vamos supor que o Chico entrasse numa casa de alguém que estivesse vendo um filme de terror, né? Aquilo ia influenciar a ele, né, o ambiente. Vamos supor que alguém entrasse lá na casa do Chico ouvindo músicas demoníacas, o que quer que seja. Não. Agora, é isso que a gente ia falar agora das companhias, porque, como diz Paulo de Tarso, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, aquilo que eu estou vendo, pode haver espíritos ao meu lado. E quem vai estar vendo aquilo? Depende do que eu estou vendo. Né? Então, por isso a importância da leitura edificante, da gente ser mais seletivo nos filmes, nos programas. Hoje em dia tem muito programa terrorista, né, falando só de morte, do Covid, tentando enfatizar o negativo. Outros filmes aí que não se coadunam com a proposta da doutrina espírita, que quer nos elevar, né, nos enriquecer.
Então, é óbvio que se eu estou em casa vendo um filme de terror, por exemplo, eu vou estar do meu lado com as companhias que gostam de ver esse tipo de filme. Se eu estou com outro vírus de pornografia, eu vou estar com espíritos do lado que gostam de ver isso. E aí eu posso gerar o quê? Um processo obsessivo. Né? Então, a importância, assim como também tem os espíritos amigos, bons, que estão com a gente quando a gente está sintonizado do bem, lendo um bom livro, vendo um bom filme. É a lei de atração, como a Wanda está colocando. Né? Então, para finalizar, eu ia falar aqui dessa história do livro dos médiuns, que foi o Kardec foi com o médium vidente numa sessão de teatro. Né? Tem duas histórias, eu vou ler só uma, e olha o que aconteceu. Assistimos, como nessa noite, a uma representação teatral com outro médium vidente. Travando conversação com o espírito espectador, ou seja, um desencarnado, disse-nos ele: vi aquelas duas damas ali a sós, naquele camarote da primeira ordem? Pois bem, estou me esforçando para fazer que elas deixem a sala. Dizendo isso, o médium o viu ir, colocar-se no camarote em que estão e falar com as duas. Né? Esse falar, claro, intuindo... Aí, de súbito, estas que se mostravam muito atentas ao espetáculo se entreolharam, parecendo consultar-se mutuamente. Depois vão-se e não mais voltam. O espírito nos fez um gesto cômico, querendo significar que cumpriram o que disseram. Ele deve ter falado, tá vendo como eu sou o cara, eu conseguia. E aí o Kardec depois não teve mais contato com ele. Ele relata um outro caso, que ele estava no cinema com outro médium vidente, e ele percebeu que as cadeiras as vazias estavam vazias só no âmbito carnal, mas eles tinham espíritos assistindo a peça de teatro. Então, nós somos cercados por uma nuvem de testemunho, então que a gente seja vigilante aí quanto ao que nós estamos vendo, ouvindo, assistindo. Mais algum recado? Alguma mensagem? Não, cara, era isso mesmo, sabe? Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo, né? É muito importante a gente, às vezes, pegar as coisas, essas informações que a gente vai dando aqui e dê uma pesquisada, dê uma olhada, sabe? Tragam sugestões. Às vezes a gente pode falar lá, olha, a gente gostaria de ter uma live falando sobre um tema específico, sobre alguma coisa do gênero. A gente tenta se virar aqui, né? Do jeito que dá, né? A gente vai falando aqui, troca essa bola aqui, como a gente está fazendo aí, Humberto, e a gente vai sempre buscar as informações, entendeu? E se vocês tiverem sugestões de filmes, podem fazer lá na página do João Evangelista, a gente também vai assistir, vai comentar, vai fazer, isso aí é legal. Isso está aberto, gente, a página do João Evangelista, ela é de vocês, então a gente pode construir essa página juntos, tá? Bem. Humberto, última coisinha, na verdade, vai ser agora a prece dos desencarnados, né? A gente teve nessa última semana, né, o desencarne do menino Miguel, que caiu lá do prédio lá em Recife, né? Eu acho que é bem proveitoso a gente envolver a ele também, a família daquelas pessoas que estão no desencarne pela doença do Covid, né? E da gente realmente tá emanando essa energia positiva para eles lá, né? Ok, então, amigos, como de ato na nossa casa, né? Primeira sexta-feira de junho, primeira sexta-feira do mês, então nós dedicamos também, como o Hugo já lembrou aí, a prece aos desencarnados. Tá? Então vamos envolver ao Miguel, a todos esses que estão desencarnando nesse momento, lembrando que todos estão sendo amparados, acolhidos, como o próprio Dr. Bezerra já falou, de uma mensagem, eles estão desencarnando no momento que é necessário para eles desencarnarem, no momento programado. É claro que aqueles que não estão desencarnando de forma natural, vítimas de algum ato de violência, como diz Jesus, o escândalo é necessário, chegou o momento dele, mas ai de quem vier o escândalo, e aí não cabe a nós, né, fazer julgamento, mas diante, sim, da justiça divina, e sim amparar esses irmãos, ao Miguel,
ao João Pedro, a outros jovens que desencarnaram e a todos esses que estão retornando à pátria espiritual e revendo, né, os seus familiares, aqueles que foram já antes, que estão sendo acolhidos, tratados, cuidados e que com certeza estão torcendo por nós, em que nós não nos deixemos abater, que se nós sigamos em frente, que é isso que eles querem, é o melhor que nós podemos fazer por esses entes desencarnados, é fazer o melhor das nossas vidas, emitindo boas vibrações para eles, para que eles possam estar amparados e possam estar ajudando na medida da possibilidade de cada um. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus. Pai amado, obrigado pela oportunidade que nos concede mais uma vez de estarmos aqui reunidos, conversando acerca do Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, vendo as diversas formas pela qual podemos aprender, podemos nos edificar, sabendo que precisamos ficar vigilantes aos nossos atos, às nossas emoções, procurando trabalhar isso dentro de nós. Que possa amparar todos aqueles, ao jovem Miguel, aos demais que estão desencarnando nesse momento, que a humanidade está passando por uma grande prova, que sabemos que é para o nosso melhor, é um momento necessário, tudo há um propósito, e que possamos, então, estar vibrando por esses que estão retornando à pátria espiritual, que possam retornar da melhor forma possível, reencontrando seus familiares, se acalmando, se refazendo, se preparando, né, na espiritualidade para retornar para uma próxima encarnação mais fortalecido, mais revigorado, com maior amadurecimento. Que possamos abraçar os nossos familiares que, porventura, tenham retornado à pátria espiritual nesse momento, aos nossos amigos, os nossos conhecidos, que todos possam receber a nossa vibração de paz e de harmonia. E que nós possamos também manter a calma, a tranquilidade, fazer o que devemos fazer, mas sabendo que o nosso destino já traçamos, a cada um de nós vamos desencarnar somente no momento que nos foi programado. Mas que, claro, isso não significa que não devemos abdicar dos cuidados, porque, como diz Kardec numa leitura, seria um ato de suicídio. Então, que façamos o nosso melhor aqui na Terra, entendendo a cada novo dia como uma nova oportunidade, e esse momento, o quanto nos tem oferecido de oportunidade de aprendizado e amadurecimento. Agradecemos a todos que puderam estar presentes aqui. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. É isso aí, amigos. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Tá? Lembrando que isso aí amanhã provavelmente vai estar disponível também no YouTube, tá? No YouTube da casa, aí na página vocês encontram aí o link, o nome da página. Semana que vem teremos um convidado aqui, não vou falar o tema, durante a semana vocês vão saber, mas é um tema bem oportuno, que foi até uma sugestão minha para ele, e que vai ser muito proveitoso para todos nós. Tá legal? Muito obrigado. Vamos dar por encerrado, então, esse trabalho. Até logo.